E Apocalipse 3:22, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é então a 7ª igreja, e a gente recorda o que ele falou como promessa para as demais igrejas. A igreja em Éfeso, ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. A igreja em Esmirna, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. A igreja em Pérgamo, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A igreja em Tiatira, ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A igreja em Sardes, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E fechamos a igreja em Filadélfia, ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E eu fecho o estudo de hoje com a leitura aqui das interpretações a respeito desse contexto. Então, Laodiceia, uma das cidades mais ricas da Ásia Menor, que orgulhosamente recusou a ajuda de Roma quando foi destruída por um terremoto em 60 depois de Cristo. Ela ficava a 160 quilômetros de Éfeso e 80 quilômetros de Filadélfia, no encontro de 3 estradas importantes. Outro autor, falando sobre Laodiceia, estava situada a 64 quilômetros a sudoeste de Filadélfia e 160 quilômetros a leste de Éfeso. Era conhecida como um centro bancário e possuía uma famosa escola de medicina. Próximo autor, a igreja de Laodiceia considerava-se rica e abastada, quando na verdade era pobre e miserável. O pior doente é aquele que não tem consciência de sua enfermidade. Uma igreja nunca está tão à beira da morte como quando se vangloria diante de Deus pelas suas pretensas virtudes. Outro autor diz que os crentes de Laodiceia, que também perderam a resistência, que amaram o mundo e se consideravam ricos e autossuficientes, se vencessem seus pecados, tinham a promessa de assentar-se com Cristo em seu trono. No entanto, é a única igreja que Cristo não faz elogios. Conclusão desse autor aqui: tudo indica que estamos vivendo os dias imediatamente anteriores ao arrebatamento. Dias em que predominam as igrejas do tipo Laodiceia. A igreja que vai subir é do tipo Filadélfia e Esmirna. Se uma onda de tribulação nos atingir de repente, poderá muito bem ser o amor disciplinador de Jesus para produzir crentes fiéis que perseverem até o fim. E o último autor falando dessa Laodiceia aqui é a igreja apóstata. Não sabemos quando ela teve início, mas sabemos que começou. Essa é a última igreja a que Cristo se dirigiu, de modo que isso significa que o arrebatamento está para acontecer brevemente. A respeito do versículo 3,14, testemunha fiel e verdadeira, em contraste com sua igreja, que não é fiel nem verdadeira. Ainda dentro do versículo 14, princípio da criação de Deus, ou seja, aquele que começou a criar todas as coisas no princípio. Não poderia ser no sentido de que foi o primeiro a ser criado por Deus, pois ele não é um ser criado e é eterno. Então, vocês podem acompanhar aí na dedicatória à igreja, que eu estou lendo aqui. Dentro do versículo 15 agora, 5 coisas sobre o que está em Laodiceia. Obras, não é frio nem quente,
é morno e causa náusea, é soberbo e satisfeito consigo mesmo e desconhece o seu verdadeiro estado. Não és frio nem quente. A respeito disso, caracteriza o que prevalece na atualidade. Ainda sobre isso, não és frio nem quente. Se a pessoa for morna em relação a qualquer coisa, isso quer dizer que ela não a rejeitou, mas ao mesmo tempo quer dizer que não a aceitou. Na mente de Deus, uma reação morna equivale a uma resposta negativa. Agora no versículo 3,16, vomitar-te. Perto de Laodiceia havia fontes de água mineral morna e emética. Emética é que provoca vômito. Que o viajante sedento rejeitaria com nojo. Este é o desgosto que Cristo sente para com uma igreja espiritualmente morna. Ainda sobre esse tema, vomitar-te-ei da minha boca, não há esperança de arrependimento nem restauração da parte dessa igreja. De fato, há uma rejeição divina. Versículo 3,17, estou rico. A igreja local da cidade, rica, já abraçara a acomodada atitude prevalecente da soberba das riquezas. Imaginava que possuía grandes riquezas espirituais e virtudes cristãs. As riquezas materiais produzem uma conformidade fatal com os padrões morais mundanos. Outro autor ele vai trazer 3 itens da avaliação pessoal de quem está em Laodiceia. Ela diz que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Outro autor a respeito disso, falta de nada, eles equiparavam o aumento dos bens materiais com bênçãos espirituais, o que não é assim. Aí o outro tema, és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A tragédia está no fato de que, enquanto a igreja se vangloriava de suas riquezas materiais, estava inconsciente de sua pobreza espiritual. Mais uma vez, é indicativo da igreja atual. Ainda dentro do versículo 17, 7 itens da avaliação de Cristo acerca de quem está em Laodiceia. Não és frio nem quente, é morno, repulsivo, desgraçado, é miserável, é pobre, é cego, e aqui ele coloca cego no sentido de ouvir, pensar e ver, e ele nu, ou seja, despido, desprovido de arma, indefeso. Versículo 18, ouro refinado pelo fogo. Para esse autor aqui, ele simboliza a verdadeira riqueza celestial, sem máculas nem tristezas. O versículo é uma mensagem para mostrar a atitude de Cristo ao encarar os jactanciosos de Laodiceia. Seu centro bancário, seu colírio, sua lã preta não servirão para dar riqueza, visão e decências espirituais. Estes eram os produtos locais. Outro autor, ele traz 5 itens do conselho para quem está em Laodiceia. Compres de mim ouro provado pelo fogo, compres de mim roupas brancas e unja os teus olhos com colírio. Sê zeloso para salvar a tua alma e arrepende-te. E a respeito do tema de mim compres ouro provado no fogo, o que eles precisavam comprar não podia ser comprado com dinheiro, mas apenas com o sangue precioso de Cristo, cujo preço já foi pago. Mas a igreja de hoje não está interessada. Vestes brancas refere-se à justiça que é exclusivamente de Cristo e é obtida apenas pela fé em Cristo e na cruz. Isso nos diz que a igreja de Laodiceia era extremamente hipócrita, não tendo a justiça de Cristo, estava nua para o juízo de Deus. Para que vejas, a igreja de hoje também está cega espiritualmente. Os termos da redenção de Deus é usado aqui no sentido de fazer negócios com Deus de acordo com os seus termos. O homem vendeu-se a si mesmo como um escravo para o pecado e para Satanás. Deus pagou o preço de sua redenção. O homem agora está obrigado a cumprir os termos de Deus referentes à fé, ao arrependimento e ao serviço, se quiser ser redimido. A respeito do ouro provado no fogo,
Um dos autores diz que representa a verdadeira fé. A respeito da vergonha da tua nudez, representam a justiça. Colírio para os olhos, a fim de que vejas, representa a iluminação dada pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. A respeito do arrependimento, a igreja atual necessita desesperadamente arrepender-se de sua rebelião contra a ordem divina de Deus, Cristo e a cruz, e por ter seguido as fábulas inventadas engenhosamente. Estou à porta. O contexto não sugere uma referência à segunda vinda e ao banquete messiânico. São boas-vindas à vivência de Cristo no seu meio. Seu culto, portanto, era uma fraude vazia. Se qualquer indivíduo, porém, que abrir a porta do seu íntimo e ouvir a chamada de Cristo, então Cristo entrará para dirigir sua vida e lhe oferecer sua convivência. Assim fica claro que é Cristo quem salva, não a sua igreja. 3 itens do convite de Cristo para o homem, já estamos partindo para o final. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. E já os 3 itens da condição do convite de Cristo: se alguém ouvir, se alguém abrir a porta, se alguém estiver disposto a cear comigo. E assim, a gente finaliza aqui as referências dos eruditos, dos estudiosos a respeito disso. E eu interrompo o compartilhamento, retorno com vocês aqui e encerramos mais enfim, um estudo sobre as igrejas, fechando então a parte 2 do estudo de Apocalipse.